Como o indivíduo se torna um cidadão? Qual é esse processo de socialização? Isso aqui é uma pergunta que Winnicott se faz claramente. Esse estágio, então, é um estágio que não é mais de dependência absoluta, claro. Nem o estágio de rumo à dependência. Nem o estágio de dependência relativa, nem de rumo à dependência. É um quarto estágio lá, de Winnicott chamado de interdependência. Quando o indivíduo se dá conta que ele continua dependendo do lugar onde ele está, do país onde está, da sociedade na qual está vivendo, na qual casou, na qual trabalha, na qual fica cuidando dos seus negócios, na qual ele vai ter filhos, na qual ele fala uma determinada língua e na outra, tipo coisa assim. E ele se dá conta que ele depende disso e que ele contribui. Ele tem uma vida não de dependência, ainda menos absoluta dependência, não mais bebê, claro. Ele tem uma vida de interdependência. Ele aprende, a experiência que ele faz nesse momento, que ele contribui para a sociedade e depende da sociedade, interdependência. Meu principal ponto hoje, então, um dos principais pontos, é de dizer o seguinte: e Winnicott tem uma teoria dessa interdependência. Uma teoria que é baseada no conceito de identificação cruzada. O que é isso, identificação cruzada? É a capacidade embutida na estrutura da pessoa, já amadurecida ao ponto de se tornar, de ter perspectiva e necessidade, tendência, de se tornar um cidadão, um homem de sociedade interdependente com a sociedade. Ele, então, tem uma capacidade na sua pessoa. Ou tem ou não tem? Se não tem, ele vai ter que adquirir para se tornar um cidadão. Isso é interessante. Vou dizer mais coisas sobre a aquisição dessa capacidade de identificação cruzada. O que consiste essa capacidade? De uma pessoa, já nessa idade, então, poder se colocar imaginativamente e emocionalmente no lugar do outro. E de aceitar que o outro se coloque no lugar dele. Isso que se pode chamar uma espécie de mutualidade. Ele tem que ter capacidade de elaborar imaginativamente o que está acontecendo na vida da outra pessoa. Trivialmente se fala, não só pensar em si, não é isso? Não, pensar em si, não só saber de si, saber dos outros. Isso faz parte da capacidade imaginativa. Imaginação serve para a gente elaborar nossas funções somáticas, nossas relações sociais. Quando o indivíduo se torna membro da sociedade, ele deve ser capaz de elaborar imaginativamente a vida dos outros. Interessantemente. Mas não só. Ele deve ter condições de se colocar emocionalmente também no lugar de outro. Se uma pessoa sofre, ele emocionalmente deve saber o que é isso. Se ela está contente e bem-sucedida, isso também lhe diz respeito, se ele é capaz de identificação cruzada. Winnicott diz, esse indivíduo, então, é capaz de empatia e simpatia. Eu sei que empatia, então, hoje em dia, um termo muito usado, né? Psicanalistas usavam até então angústia, medo, pulsão de morte, castração, inveja, ciúmes, sofrimento. Esses são sentimentos assim comuns no vocabulário, na paisagem psicanalítica tradicional. Winnicott vai dizer, você não tem sociedade sem empatia. Está vendo que tem um cara que tem uma teoria específica da empatia, que é essa que é embutida na teoria da identificação cruzada. Então, você deve ser capaz emocionalmente de se colocar no lugar de outro. Então,
Isso parece ser rapidamente dizer. Então, rapidamente, facilmente dito. Então, os sentimentos pelo qual o outro passa, passam a ser seus sentimentos também. Você está, desvio, na pele do outro, no sapato do outro. Se sapato machuca, você fica machucado. O que dói no outro, não que simplesmente você sabe disso, dói em você. Isso é interessante. Dói em você. Você toma nas suas costas o peso da vida do outro. Você não é simplesmente um observador, estranho. Puxa vida, tem gente pobre, tem gente doente, tem gente assim, tem gente assado, tem um avião que cai, não sei o que mais. O que isso tem a ver comigo? Interessantemente, eu digo, se eu sou um homem maduro, tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Se não tiver a ver comigo, é que eu não sou uma pessoa integrada. Meu relacionamento com as pessoas não são relacionamentos amadurecidos. Não são saudáveis. A capacidade de empatia é uma capacidade que diz respeito à saúde. Temos aqui uma teoria do egoísmo, se vocês querem, né? Uma pessoa que só sente suas dores é uma pessoa doente. Isso que é interessante observar. Bom, então isso é empatia. Mas, além da empatia, tem a simpatia. Tem a antipatia também, tem os contrários. Então, onde você não se coloca exatamente no lugar, no sapato do outro, na pele do outro, mas onde você sabe, de alguma forma, entende, acompanha aquilo que se passa com ele. São esses dois sentimentos. Sentimentos, não afetos, não paixões. Né? A psicanálise tradicional, a psicologia tradicional fala em paixões humanas. Já Descartes falava disso. Spinoza, tal. Empatia não é paixão pelo outro. Não é paixão pelo outro. Simpatia não é um amor. Empatia não é amor. Mas significa saber como o outro se trata e sentir isso na pele. Na pele que você sente. Na pele, sua própria pele que você sente. Na pele de outro. Isso não é amor. Não pertence àquele cardápio, enfim, leque de emoções mais bem tradicionais da psicologia mais comum. É outra coisa. E para vocês entenderem melhor o que é novo nessa empatia de Winnicott, então, é que ela é mútua. Quer dizer, se empatizar com o outro, se colocar na pele do outro, significa, ao mesmo tempo, admitir que o outro se coloca na sua pele e saber aceitar que o outro sinta por você. Isso é interessante. Se você não aceita isso, veja que coisa interessante. Sabe, você está no casamento, você está fazendo sua vida com alguém, você não aceita que alguém tenha suas fantasias com a sua vida, fantasia dele com a sua vida, nem que ele empatize com você. Você é uma pessoa fechada, você não compartilha a relação com outra pessoa. Eu acho que identificação cruzada significa justamente cruza a fronteira de cá para lá, vai de mim para o outro e permite que o outro também se coloque nos meus sapatos. Eu dou espaço para o outro na minha vida. Vocês imaginam como isso pode ser importante na relação terapêutica? Eu vou chegar a dizer umas coisas sobre isso. Você sabe, Winnicott não é tradicional, né? Mudança paradigmática. O terapeuta winnicottiano não é neutro, não é comigo. Neutro quer dizer, não é comigo. Você tem problema com sua mãe, você tem problema com seu dinheiro, você está, não sei o que mais. Você é agressivo. Fale, que eu vou analisar.
Veja o que eu estou a dizer. Em certos casos, isso pode ser útil, sem dúvida. Mas tem gente que depende de nós para que a gente se envolva com eles, para sustentar a barra. Senão eles não curam, eles se fecham, pioram. Veja o que eu estou a dizer que uma relação terapêutica envolve a capacidade de identificação cruzada com o paciente. Saber o que significa ser doido. Isso significa, entre outras coisas, que o terapeuta winnicottiano tem que poder ser doido, numa certa medida. Claro, não vamos exagerar pelo amor ao próximo, na verdade. Mas, se o doido é outro, e você é o bom, sadio, é que você é defendido. E você não faz o que o outro precisa fazer que você faça. Isso é uma sabedoria, saber ser doido junto com o outro, na verdade. Vocês imaginam isso? Imaginam isso? Aí está. Empatia é essencial na clínica, vai ser essencial na clínica, na amizade, no casamento, enfim, na democracia. Democracia. Tudo bem. Hoje, então, ela é mútua, essa empatia. E, em geral, identificação cruzada. Vocês vão dizer, então, mas como que é isso? De repente, chega uma pessoa que tem 20 anos, e como vamos ensinar para ele empatia, um Mobral de empatias, tal, uma escola de empatia, empatizantes. Pois é, viram o que eu estou a dizer? Não tem como. Empatia não se ensina. Eu vi outro dia, então, que o pessoal nas escolas diz aos meninos que quando tem briga e tal, entre garotos e tal, sei lá, meninas, o professor chega e diz, não, empatia é importante, olha, vamos cuidar da empatia, vamos treinar, vamos ensinar o que é ser empático. Isso é total contrassenso para mim. Você não ensina uma pessoa a amar, você não ensina uma pessoa a empatizar. Não é que a pessoa bebê não sabe amar. Onde ele aprende a amar? Não aprende. Ele é amado e ele responde amando. O amor é uma mutualidade, inicialmente com a mãe. Pois então, empatia também. Quer dizer, a mãe, se vocês considerarem o que a mãe faz no início, o que ela faz? Ela cuida desse bebê. Ele está com choro. Ele adivinha o que ele tem. Não empurra suas coisas, suas preocupações em cima dele. Ela se põe no berço do bebê, junto com ele. Põe no colo, tenta saber, intuitivamente, como ele está. E se ele está mal, ela está mal. Ela está mal. Eles dançam na mesma música. É natural. Isso que Vítor chama de, na sua vida, na sua obra tardia, isso que ele chama de mutualidade, né, e tal. Ele vai dizer, então, a mãe sim se pode colocar na pele do bebê. Mas o bebê não. O bebê ainda não sabe fazer isso. Aos poucos, ele vai começar a empatizar com a mãe. E o médico diz, se vocês fizerem pediatria, então, terapia dos bebês, vocês vão observar que, aos poucos, eles começam a entender o que está acontecendo com a mãe, ou quem estiver cuidando dele. O médico cita várias vezes, uma observação que ele fez com os bebês. O bebê mama na mãe, está tudo bem, ele olha para a mãe, ele está no seio da mãe, e num determinado momento ele levanta o dedo e coloca o dedo na boca da mãe. Ele está com o seio dela na boca dele, está mamando, e ele põe o dedo dele na boca dela. Como o Winnicott entende isso? Isso eu observo muitas vezes. Eu vi isso gravado, isso no vídeo de uma amiga minha. O neto dela, 3 meses,
estava lá pondo o dedo na boca da mãe, da filha dessa minha amiga. Direitinho. Olhando para a mãe, mamando. Bom, Vírico diz, bom, isso é um gesto de mutualidade. Ainda não de identificação cruzada, o bebê não tem condições de se identificar com a mãe, com 2, 3 meses. Mas ele já sente um momento de dizer, eu recebo, vou dar de volta. Eu recebo, vou dar de volta. Dar. Depois, a mãe cuida de mim, vou cuidar dela. Para cuidar dela, vou ter que imaginar como ela está. Vou me responsabilizar com o bem-estar dela, uma coisa assim. Tem que ter imaginação e compaixão. Empatia. Empatia significa paixão, sofrimento, sofrer dentro de alguma pessoa, sofrer dentro de outro, sofro dentro do outro. Pode se chamar compaixão, truthful, paixão junto. A palavra não é boa. Uma outra palavra que a gente gosta assim é compadecimento. Eu me compadeço com aquilo que acontece. Mas compadecimento não é ativo, a empatia é ativa, por isso que eu gosto dessa palavra. Acho que o Vírico também. Bebê então coloca, mas ativamente faz alguma coisa. Depois, então, a criança na família, se tudo correr bem, vai desenvolver de forma crescente esse tipo de atitude com os outros. Ele vai ficar mal comportado, vai fazer isso, aquilo, em determinados momentos, vai cuidar da mãe, do pai, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele vai passar por um processo no qual ele aprende. Num relacionamento, não numa escola. Não tem regra da empatia. Empatia se aprende na convivência familiar, inicialmente com a mãe e depois com a família. E depois com a sociedade onde tem outros indivíduos que também têm capacidade de empatia. Então, você está vendo, a condição para um indivíduo se tornar um cidadão depende daquilo que ele passou no colo da mãe na família e nos ambientes anteriores ao ambiente social. O indivíduo não é resultado de adestramento social, de políticas educacionais, coisa e tal. É resultado de uma convivência humana. Nem resultado é. Ele se cria, ele se inventa, ele se estabelece nessas relações. Muito bem. Então, isso é essa capacidade de identificação cruzada. Muito bem. Suponhamos, então, que vocês têm um indivíduo, 2, 3. Winnicott vai se perguntar quantos indivíduos temos numa sociedade com capacidade de empatia. Bom, se vocês olharem o Brasil de hoje, a porcentagem aparentemente é baixa. A porcentagem é baixa. Tem uma queixa generalizada desse tipo de coisa. Apareceram vídeos, né, de uma pessoa totalmente despreocupada com a possibilidade de contagiar os outros. Isso é uma coisa externa, coisa e tal. Mas o próprio vídeo que eu vi, num canal aí de televisão, indica que a pessoa que era despreocupada e tal, era uma pessoa estruturalmente, como pessoa e tal, uma pessoa com problemas. Não que ele infringia uma lei, ou que ele era rebelde contra uma política sanitária, não sei de quem, mas que ele tem um problema pessoal. Eu não quero que vocês entendam que estou fazendo alusão ao nosso presidente. Enfim, pessoas que, obviamente, então, infringem, digamos, o bom senso bom comportamento sanitário. Vírico, eu diria, eles têm problemas. Isso pode ser evidentemente politizado de diferentes formas.
Mas se não for política e cálculo político e tal, esse cálculo, que por sua vez precisa ser explicado, tem um problema pessoal. Aí Winnicott vai dizer assim, suponhamos que você tem muito pouca gente com essa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de contribuir para a vida do outro. Não para mecanismos psíquicos, coisa tal, paixões, tal. A vida do outro. O que vai acontecer com a sociedade? Interessantemente. Ele diz, é necessário para que a sociedade funcione que exista uma porcentagem, um terço, sei lá, de pessoas sadias, com capacidade essa que eu descrevi agora, com uma estrutura de personalidade que os torne capazes de colaborar os outros e aceitar a colaboração dos outros. Aceitar a colaboração dos outros. Eu vou acrescentar mais uma coisa. Quando você se coloca no lugar de outro, você se coloca também no meio dos problemas dos outros. Esses outros podem ter vários problemas, conjugais, de dinheiro, políticos. Isso quer dizer que você se colocando no lugar do outro, você vai ter que tolerar o outro. Você não pode ser empático, empatia, sem ser tolerante. É interessante, né? Vocês olharem a relação da mãe e bebê, bebê tem isso, aquilo. Se a mãe impuser as regras, papapá, questão de fora, esse bebê pode não gostar. Então, ela deve aceitar aquilo que ele traz. Aceitar aquilo que ele traz. Isso faz parte da empatia. Empatia não é só sentimento, é intercâmbio, troca. É troca. Ela tem que fazer coisas para ele se sentir bem. Empatia implica, então, imaginação, emoção, sentimento e troca. Troca de posições. Muito bem. Então, se você não tiver na sociedade um certo número representativo, um terço, diz Winnicott, de pessoas assim, saudáveis, a sociedade não vai poder ser saudável. A sociedade ela mesma, não vai poder fazer aquilo que deve ser feito, deve ela fazer. O que ela deve fazer, a sociedade? A sociedade é um ambiente. O que faz um ambiente? Ele dá provisão ambiental. Ele vai assegurar o crescimento, amadurecimento, desenvolvimento dos seus membros. Se a sociedade não tiver membros sadios, ela não poderá ser sadia e ela vai se reproduzir em termos de pessoas não sadias. Vocês vão dizer, mas isso é, enfim, uma espécie de normatização da vida social. Assim, regras, tal. Saúde pública, de repente, parece ser o Ministério do Interior. Não é isso, né? Não é isso. Quer dizer, as relações sociais fluem, que são base daquilo que acontece na sociedade, se as pessoas nessas relações são capazes de manter essas relações como suas, e não como impostas. Isso não é pregação. Isso é saúde. Saúde. Assim como você não ensina a mãe a ser mãe, a pessoa é solicitada por um ser humano em potencial, bebê, tal. É solicitada pelo parceiro, tal, contexto familiar, e ela se coloca nessa posição. Ou não. Mas isso não se ensina. Não se ensina. Ok. Então, vendo o que eu vou dizer, tem uma questão assim de sociedade depender das pessoas saudáveis e as pessoas saudáveis depender da sociedade. A sociedade tipicamente doente é a sociedade em guerra. Sociedade com regime ditatorial.
sociedade de grandes desequilíbrios sociais, econômicos ou culturais. São sociedades, digamos, que não são integradas. O que eu falei são formas de não integração dos grupos sociais que estão. Na verdade, grandes diferenças e tal, em riqueza, em poder e tal. A humanidade não está lá muito bem. Hoje nem estava muito bem no passado.